Muito bem, vamos lá estudar a Bíblia. A gente de manhã procura sempre, nesse tempo estamos estudando Atos, mas agora eu vou fugir da sequência, porque eu vou ler hoje sobre o batismo, né? E está em Atos também, tem uma passagem sobre o batismo. Eu vou convidá-los a abrir as Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Olha, a partir do verso 26, diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este culto, e te peço que o Senhor abra nossas mentes, nossos ouvidos e o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos pensar hoje um pouco nesse batismo que aqui é uma narrativa, irmãos. Não é uma norma, é uma narrativa. A norma já está, que Jesus falou que era para ser batizado. E aqui nós vamos ver algumas coisas sobre este acontecimento específico. Eu vou ler novamente dos versos 26 ao 28, só para a gente pensar nesse trecho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no carro, lia o profeta Isaías. A gente vê uma coisa, começando aqui, olha, o anjo do Senhor falou a Filipe. Começa a pensar, irmãos, ou você que nos visita. O Senhor Deus, Ele controla tudo nesse mundo. E no mundo espiritual também. Então não desperdice a chance que Deus te deu. Ele deixou você vir aqui hoje, por alguma razão, eu não sei qual é. Eu não sei por que Deus permitiu que você estivesse aqui hoje.
Está chovendo, você que está aqui no templo, aqui está chovendo, esfriou bastante. Eu não sei porque você veio. Talvez você foi convidado para alguém, talvez é algum parente seu, algum amigo seu que vai ser batizado. Não sei. Mas eu só ia te falar o seguinte: à toa não é. Você que está sendo batizado, por que você entrou nessa igreja? Tem tantas igrejas. Para você chegar até aqui, você vai passar por umas 3 igrejas se você vier do Largo São José. Ali para cima tem também várias. Por que foi aqui? Por que você decidiu se batizar? Saiba de uma coisa, porque o Senhor controla a nossa vida. Mesmo contra a nossa vontade ou contra os nossos planos. Quando eu me casei, há 42 anos atrás, a minha ideia era morar na Zona Norte, onde eu fui criado. Fui criado lá, não nasci lá, mas fui criado lá, desde os 7 anos. Essa era a ideia. E Deus não permitiu. Eu vim para cá. E agora eu sou o botina amarelo, eu quero ficar aqui em Santa Marta, quero ficar lá. Então, veja como que é a vida. Então, neste caso aqui, Deus já sabia de tudo. Era uma estrada deserta, era isso que ia acontecer lá, e ele ia encontrar um etíope. E aqui eu quero falar para os irmãos uma curiosidade. Poxa, Etiópia, irmãos, está ali, né? África. Você sobe, vai no Oriente Médio, tudo bem, mas o que esse etíope estava fazendo lá? Irmãos, tem uma comunidade de judeus na Etiópia de quase 3.000 anos, são os falachas. Eu não sei se era exatamente essa tribo, mas para você ter uma ideia, o que eles acham? Olha a tradição que corre na Etiópia. Que a rainha de Sabá, isso não está na Bíblia, hein? Isso é só tradição, hein? Que a rainha de Sabá, que veio da Etiópia, segundo a tradição deles, ficou grávida de Salomão. E então eles acham que são descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. E eles adoram. Eles guardam o sábado. Eles fazem tudo que o judeu faz. E no século, acho que 16 ou 17, um inglês ou um americano foi lá, não, um judeu, um judeu, foi lá fazer uma entrevista, alguma coisa lá, e eles disseram: mas você é judeu e é branco? Então esse homem, a Etiópia, tem sim uma comunidade judaica. Quando o Estado de Israel aqui foi criado, eles demoraram para aceitar por causa da cor, hein? Porque não pense que judeu é santinho, não. Tem os seus problemas também, de racismo. Mas agora estão integrados, eles são judeus. E são judeus de tanto tempo quanto os outros, de que estavam lá em Jerusalém. Então, este homem foi para Jerusalém para adorar. E esse homem era, a gente vê aqui, um ministro da economia, ele cuidava das finanças. Então, olha só como Deus faz. Um homem importante, que apesar de judeu, era de uma tribo, vamos chamar, perdida lá na África, mais para baixo do que o Oriente Médio, e Deus sabia que ele estava lá. E aquele homem adorava, ele lia a Bíblia, ele sabia dos profetas, e ele estava lendo, e surge uma dúvida no coração dele. Sabe, é assim que a gente começa, com dúvidas. A primeira dúvida que a gente pode ter é: será que eu sou pecador? Porque se você não é pecador, você não precisa de salvação, você está tranquilo. Mas se você for pecador, aí você tem um grande problema. Um dia, eu pensei, e eu concluí que eu era um grande pecador. E eu precisava de mudar. E a conclusão foi que eu não conseguia mudar sozinho. E aí o Senhor Jesus estendeu a mão e Ele me resgata de lá. Se isso não acontecer com você, a gente não vai ficar brigando, não se preocupe. A gente não vai ficar, aceita Jesus, não, porque se você não se arrepender, não adianta. Não adianta. Você que está se batizando, nós vamos ver aqui que o batismo é um ato
depois da sua conversão. Então, se a pessoa ainda não é convertida, não adianta se batizar. Não adianta. Só tem uma razão para batizar e nós vamos daqui a pouco chegar nela. Bom, e Filipe? Olha como é Filipe. E eu quero falar com você que tem um ministério. E que diz assim, vou brincar, hein? Ah, eu só sei pregar, eu só sei tocar, eu só sei cantar, eu só sei... E põe só essa história de eu só, e foca no ministério. E, às vezes, o ministério é até mais importante do que a igreja. Só tome cuidado. Por quê? Quando você está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 comigo, volta só para o capítulo 6... O capítulo 6 é onde são instituídos os diáconos, tá? Capítulo 6. Então, no verso 3, capítulo 6, 3, os apóstolos falam para a igreja, olha, escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Qual era a necessidade? Cuidar das cestas das viúvas, era só isso que era a necessidade. E daí os apóstolos dizem, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles são eleitos no capítulo 6. No capítulo 7, o homem que ia cuidar das viúvas é apedrejado e morre, que é Estevão. No capítulo 8, Filipe, que era para estar lá cuidando de viúva, e devia ter um monte, porque, vamos pensar, em Jerusalém estava tendo um problema. Preconceito, irmãos, faz parte do ser humano. Então tinham as viúvas lá dos hebreus e as viúvas dos gregos que se convertiam. E aí era assim, né? Quem parte, reparte, quer ficar com a melhor parte. E aí eles seguravam para as viúvas deles a melhor parte. Os outros reclamaram, falaram, não, vamos resolver isso. Vamos eleger os diáconos. Então você que já começou o ministério, vai montar um coral, vai começar a tocar, ou mesmo ali no som, ou na transmissão, o começo do ministério é bem conturbado. Você tem que achar as pessoas, tem que treinar as pessoas não entendem o novo ministério, há uma série de reclamações, olha, tá vendo, na cesta dela foi Toddy, na minha foi Nescau, nem sei se vende mais, tá? Eu sou velho, não sei mais se vende esses negócios. Agora é achocolatado, né? Que o negócio não entra na minha cabeça, achocolatado. Eu sempre tomei Toddy, Nescau, sempre não, né? Quando tinha. Mas vamos lá, era marca. Então, imagina a confusão. Aí Deus pega e fala assim, Filipe, e Deus fala com Filipe de um jeito especial. Você vai para um lugar deserto. Não, pensa bem. Ó, eu vou brincar com você, hein? Deus te livre disso. Você começa a tocar violão, a hora que você vai apresentar, quebra a sua mão. Ó, que não acontece com você. Mas você imagina, você fala, Senhor, não entendi. Eu fiquei aqui ensaiando. Eu aprendi a tocar violão. Fiquei aqui 1 ano, aqui é a minha primeira apresentação. Quebra a mão. Que é isso? Foi o que aconteceu com o Filipe. Ele estava ali, vai para o deserto. Ah, meu Senhor. Eu já ia perguntar, Senhor, se eu tenho certeza. Puxa vida. Para o deserto, tem lógica. Para o deserto, cheio de viúva aqui, eu estou administrando aqui as coisas. Ele cuidava das viúvas, e Deus manda ele para o deserto para falar de um homem que cuida da alimentação, porque cuidava do dinheiro de um país inteiro. Olha como é o ministério. Ele tinha que dar uma pausa para aprender não a cuidar só de viúvas, mas para cuidar de um país. Era isso que ele foi lá. E eu quero aqui falar com você. Não feche a sua visão para o seu ministério. Eu, pastor Neil, pastor Ricardo, pregamos. Mas, irmãos, na hora de dividir para limpar os banheiros, a gente está pronto. Se não der para tocar violão, vamos pegar alguma coisa, vamos pegar um playback, vamos fazer qualquer coisa. Não tem isso. Na quarta-feira aqui, não tem ninguém na projeção, a gente vai lá. Não tem ministério. Por quê? Porque o nosso ministério é mais do que aquilo que a gente enxerga. E eu quero falar para você que está se batizando agora, Nicolas, Karina,
Não pense que agora eu me batizei, resolveu. Não, agora é o começo, tem mais. Deus sempre tem mais. E se você está limitado nas suas atividades, no seu ministério, é porque você está tendo uma visão errada do chamado de Deus. O chamado de Deus é para tudo. É para tudo. Você é um membro da igreja, não tem jeito. Olha, quando a gente perde algum órgão, sei lá, faz uma cirurgia bariátrica, não tem um rim, o organismo se organiza, fica até um pleonasmo quase, né? Mas o organismo, é isso que ele já faz. Ele fala, vamos fazer isso daqui dar certo. Se você não produz isso, vem aqui você, vamos crescer aqui. É isso que ele faz. O organismo ele vai se arrumando para as coisas dar certo. Pensa, uma pessoa que tem dificuldade visual vai melhorando o ouvido, vai melhorando o tato, porque o organismo fala, não, vamos ajudar esse negócio aqui, esse corpo está errado. Assim que é a igreja. Então, se você chegar e falar, minha função é essa, não, irmão, a sua função é tudo, especificamente são essas. A gente prega. Não tem quem cante, a gente canta. Fazer o quê? É desse jeito. Felipe ia cuidar de viúva. E Deus falou, vai cuidar, vai lá, falar com o ministro da fazenda. E o eunuco, eu vou em Jerusalém para adorar. Você já imaginou qual era o plano dele? Consegue imaginar? E eu vou falar que você que veio para a igreja. Olha, você veio, eu vou brincar aqui, ó. Você veio para assistir o batismo de alguém, de um amigo, de um parente. Só vim para isso. Eu não vejo a hora de terminar para eu ir embora. Pode ser, mas Deus tem mais. Imagina a caravana, porque aquele homem não tinha uma caravana. De algum jeito, Deus faz com que Felipe apareça de frente desse homem. Eu acho que ele bateu, falou, eu não sei de algum jeito, se eles pararam, eu não sei, eu sei que eles falou. E o plano do ministro da fazenda lá, que chamamos de eunuco, irmãos, o eunuco é um homem que foi castrado, é isso. No passado, irmãos, isso era uma prática comum, não se espante, nós estamos no século XXI. Até cantores de ópera fazia isso, né, Gilson? Era desse jeito, normal. E para cuidar do harém do rei, eles faziam isso. Então, é uma coisa normal, não era essa vergonha que a gente tem hoje aqui. Era diferente, tá? Jesus até falou que tem eunuco que se faz eunuco. Então, não se preocupe com isso. Não crie esse preconceito que você está no século XXI. Estamos lá no século I. Então, pense nisso. Qual era o plano dele? Rainha, eu vou lá adorar, porque eu sou judeu e ela sabe, não sei se ela era judia. Eu vou até lá e volto. E o que ele queria? Ir, cumprir a sua obrigação de ir a Jerusalém, era uma obrigação religiosa, e ele ia voltar. Só isso. Só que a religião é para você ter um encontro com Deus, não com uma religião. A palavra religião nossa aqui vem do latim, religar ao homem a Deus. Essa é a ideia. Então, cuidado. Se você está pensando, eu vou me batizar e tudo bem, irmãos, não, tem mais. Tem mais. Eu vou tocar meu violão, eu vou ficar aqui atrás, na mesa de som. Tem mais. Sempre tem mais. Porque o Senhor Deus amplia o nosso ministério. Porque nós estamos aqui para obedecê-lo no que Ele mandar. Já pensou? Eu chego lá, imagina que fosse assim, aquela pessoa, um salário muito bom, e a pessoa, olha, chega lá, o chefe fala, hoje você vai lavar o banheiro. Você acha que você ia lavar? Então eu vou falar de um exemplo aqui, deste mundo. Você sabe, eu nunca fui para a Disney, tá? Nem sei, só ouço falar, né? Mas você sabe que o vendedor de pipoca que está lá pode ser um diretor? Porque no treinamento deles, você que já foi aí, eles colocam os diretores como, não espiões, mas para sentir como público. Então às vezes eles estão varrendo o chão, às vezes eles estão vendendo pipoca lá. Por isso que na Disney, quem foi uma vez, quer voltar. Porque está lá alguém vendo o que eu preciso fazer melhor.
Se uma empresa do mundo faz isso, imagine o Senhor Deus, que é o que dá inteligência para o homem. Ele sabe. Eunuco foi o diretor administrativo da capelania, Amarildo. E Deus falou, vai vender pipoca. E ainda bem que Eunuco foi. Ainda bem que Eunuco foi. Irmãos, Deus tem planos maiores. Não pense que isso só acontece naquele tempo na Bíblia. Eu conheci um homem, irmão em Cristo, hein? Dono de uma grande, grande fábrica de plástico. E ele trabalhava na alfândega, e um dia foi um homem passar lá, e ele foi atender aquele homem, e no final o homem falou assim, eu gostei de você, hein? Você trabalha só aqui? Ele, não, eu tenho uma pequena fábrica de plástico. Ele, toma um cartão meu. Esse homem produzia uma coisa que tinha que ser envasada no plástico. Quando ele falou, você é o da alfândega? Pois a fábrica do homem mudou em 10 mil, porque ele falou, a minha encomenda vai ser para você. E esse homem depois ficou muito rico mesmo. Por quê? Porque Deus tinha marcado o encontro certo, no lugar certo, e ele só estava fazendo a parte dele. Então, faça bem a sua parte. Deus tem planos maiores para você. Batize com alegria, porque Deus tem plano maior para você. Maior mesmo. Mas vamos lá. Continuando. Volta para Atos capítulo 8. Verso 28 até 30. Regressava, vou ler novamente, mas porque eu preciso do contexto. Regressava e assentado no seu carro, o eunuco lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Não naquele da caravana, a esse. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Para aqui. Bom, o homem era ministro da fazenda. Você que é professor ou professora aqui, você acha que ele não sabia ler? O que você acha? Sabia. Você acha que ele não sabia interpretar texto? Sabia. Não chega a ser uma pergunta ofensiva. É como eu chegar para o pastor Neil e falar, pastor Neil, você aprendeu a fórmula de calcular a velocidade? Ele me bate. Ele fala, isso daí a gente aprende no 4º ano da escola, sei lá. Era isso. Ele estava perguntando se aquele homem, superintendente, ministro da fazenda, sabia ler e sabia interpretar texto. É isso. É isso. Só que aquele homem, na sua humildade, reconheceu que tinha que aprender. Porque olha o que ele diz no verso 31. E ele, o eunuco, o ministro da fazenda, disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, eu não sei, eu imagino a cena, para o carro em algum momento, vem o Felipe, bate lá na portinhola, sei lá, eu imagino assim, uma carruagem bonita, né? E daí ele fala, eu estou escutando aí que você está lendo Isaías. Porque, irmãos, agora a gente lê com os olhos, né? Mas as leituras tradicionais sempre foram feitas em voz alta. Para você mesmo, você lê em voz alta, que nós mudamos esse costume aqui. E daí ele escuta e fala, você entende que lê? Fala para o ministro da fazenda, e a surpresa, o ministro da fazenda, o homem que governava toda a parte financeira de um país, diz, eu não entendo. E aí, Nicolas, Karine e todos nós, o aprendizado, ele está na carroceria de um carro chamada humildade. Humildade. O aluno que já sabe tudo, pastor, que não é humilde, ele não aprende. Só que ele sempre é limitado naquilo que ele sabe. Ele nunca aprende uma coisa nova. Porque ele enche a carroceria dele e fala, está suficiente para mim. Aquele homem que sabia ler, que sabia interpretar, confessa, eu não entendo. Vamos mais profundo nisso? Irmãos, Deus sabia do coração daquele homem, Deus sabia da dúvida daquele homem, e Deus coloca o professor certo, na hora certa, para o aluno certo. Então, vocês que estão se batizando,
Deus sabia. Vocês já conheciam o Evangelho? Vocês já passaram até por outras igrejas? Mas Deus sabia que tinha algo a mais. E esse algo mais, nós precisamos de humildade para poder aprender. Humildade. Eu sei que tem músicos aqui, né? Claro. Não, o dia que você falar, já entendi tudo de música, acabou o seu aprendizado, hein? E vai ser difícil você fazer isso, hein? Porque com aquelas 7 notas lá, a música é infinita. Tanto que cria-se a cada dia uma, ou mais. Nunca a gente para de aprender. E a Bíblia, do mesmo jeito. Sempre tem algo mais para eu aprender. Não importa a sua cultura. Não importa. O que importa é que Deus tem que colocar a pessoa certa. Talvez você precisasse de vir para essa igreja para aprender alguma coisa que você não aprendeu em outro lugar. Ou talvez vocês dois vieram aqui para nos ensinar. E vai ser bom a gente aprender com vocês. Eu aprendi muito com vários irmãos aqui. Aprendi coisas que eu imaginava que era certo e de repente alguém falou, já tentou desse jeito? Nunca tentei. E aí deu certo. Então, nós estamos aqui para o aprendizado mútuo. Então, eu queria que você, aí os caminhoneiros aí, tire a lona do seu caminhão, encaixe a carroceria ali, no cavalo, no caminhão da humildade, e fala, cabe mais aprendizado aqui atrás. O meu, do pastor Neil, e eu vou, do pastor Ricardo, eu vou usar, falar, o da igreja, estamos dispostos a aprender com você. Porque se Deus talvez tenha te mostrado coisas que para nós não. E agora eu estou aqui pronto para aprender com você. Então, este homem, ele fala, eu preciso de entender. É isso que nós viemos aqui. A gente vem aqui domingo de manhã, domingo à noite, quarta à noite, sexta de manhã, vem nas programações, a gente lê a Bíblia todo dia, porque a gente quer aprender. E a atitude tem que ser esta deste homem que sabia ler, que tinha cultura, que sabia administrar, mas ele diz, como eu posso entender se ninguém me ensinar? Quero aprender com você, e que você queira aprender com a igreja. A igreja sempre aprende. Aí, continua. E, verso 32, né? E rogou, e o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Bom, qualquer página da Bíblia que você abrir, vai falar sobre Jesus. O que é que um judeu procura? Por que o judeu está no ano quase 6.000? Porque ele espera o Messias. Por que Paulo muitas vezes foi apedrejado, expulso das sinagogas? Porque ele dizia, o Messias chegou, pedra nele. Porque Jesus é o Messias. E vamos pensar, o eunuco poderia estar lendo algum evangelho? Não tinha sido escrito ainda. Não tinha sido escrito. Ele só tinha o Antigo Testamento mesmo. E ele estava lendo, só que assim, a Bíblia, naquela época, já era completa o Antigo Testamento. Ele era judeu, ele já tinha os escritos, os profetas, ele já tinha isso. Ele já tinha. Só que abre num texto muito claro, porque fala de uma ovelha que nos remete à Páscoa, uma ovelha sacrificada, nos remete ao sacrifício que o judeu fazia.
leva de um julgamento onde há condenação e absolvição. Há sobre uma geração que nos remete a Abraão, aquele qual foi prometida a bênção de todas as famílias da terra, e diz que aquela pessoa seria morta. E aquilo intriga, porque para o judeu o Messias não morreria. Ele restauraria o reino de Israel nos moldes anteriores, com toda a glória de conquista que tinha. Mas ele está lendo um texto do servo sofredor, que é um texto que o judeu nem gosta de ler, porque não fala do Messias vitorioso, fala do Messias sofredor. E eu vou viajar, como vocês sabem que eu viajo aqui, hein? Eu acho, pastor Nil, que esse era o texto, que era o calcanhar de Aquiles do eunuco. Eu acho que ele lia aquilo e falava, não, esse negócio, do que fala isso? Porque o Messias é o que vai restaurar, e vem esse que está morrendo, quem é esse? Porque Deus, irmãos, Ele tira a nossa dúvida. Se eu tenho um problema financeiro, é comigo que Deus vai falar financeiro. Talvez com você não fale. Se eu tenho um problema no meu casamento, Deus vai falar comigo no meu problema. E com você Ele fala de outra coisa. Porque Ele vai falar exatamente o que eu preciso. Por isso que eu deduzo, mas não está na Bíblia, não afirme isso. Não faça recorte, tá? Eu acho só que pela soberania de Deus Ele sabia. Essa dúvida, vou te mandar o professor. Vou te mandar o professor, vem aqui. E eunuco, ele reconhece. Irmãos, nós temos que reconhecer o aprendizado na hora que Ele nos oferece. Você está com algum sofrimento? Olha, aproveite o sofrimento. E aprenda. Aprenda. No sofrimento a gente aprende. Vai viajar? Tá. Tirando férias, né? Pode ser o seguinte, olha. Irmãos, a experiência vai ser, a gente chegou lá, o carro quebrou. Esse que é o gostoso. Porque depois contar é bom, na hora é ruim, né? Na hora é ruim. Fui lá, o ônibus foi, o avião estava indo, de repente, fui com um irmão na semana passada, ele falou, pastor, eu estava viajando, deu uma turbulência, peguei um avião lá, em algum país aí, e o avião, ele falou, sentei na cauda, e o avião parecia que batia a asa, de tanto que chacoalhava. Aí ele foi numa viagem num país bom, pastor, e me contou isso, porque o que marcou a viagem? O medo que ele passou. E a esposa, eu chorava. Ele falou assim, e eu estava com muito medo, olha a história, hein? Depois eu não vou te contar quem é, ó. Olha a história, ele falou, minha esposa morrendo do lado, e tinha uma senhorinha do lado, falou, não, filha, fica calma, é seguro. Começou a chacoalhar, a velhinha, pá, o sinal da cruz, ele morreu. Se a velhinha que está aqui dizendo que está tudo bem, faz sinal da cruz, agora eu morri. Agora, imagina, ele não me contou da viagem, o que ele me contou? Dos perrengues, desculpe a gíria. Ele contou da velhinha que marcou a viagem, que estava aconselhando depois, faz sinal da cruz, estava se benzendo lá, porque falou, vai morrer todo mundo. O aprendizado vai ser da quando você passar disso. Ele foi para Jerusalém, a Bíblia não diz o que aconteceu lá. Ele adorou, ele fez tudo certinho, mas na volta aparece um homem estranho. Isso que mudou a vida dele. Então talvez você esteja aqui hoje, que não é o seu ambiente. Ou você não queria estar aqui, não importa, você que está aí na rede social. Só que aqui talvez é o jeito que Deus fez para chacoalhar você. É assim que Ele faz. Deus chacoalha nessa hora. Então o eunuco aprendeu isso. E o que o Felipe fala para ele? Ele explica o Evangelho. Ele explica o Evangelho. Aquela escritura seria ótima, porque eu vou voltar para Atos, eu estou terminando, tá? Eu vou lá para o capítulo da ressurreição, lá, 1 Coríntios 15. No verso 1, o que o apóstolo Paulo diz? Porque também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também
permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, como vô-lo tenho anunciado, se é que crestes em vão. Qual é o evangelho? Qual é esse evangelho que leva à salvação? Qual é esse evangelho que, se a gente permanecer firme, somos crentes verdadeiramente convertidos? Ele fala no verso 3, porque primeiramente, esse é o evangelho, hein? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Fazendo isso, ele pagou nossos pecados. Esse é o evangelho. Sabe o que é que Filipe explicou para ele? Não precisa de, pastor, a Bíblia não diz. Ele explicou isso. Quando ele fala de Jesus, ele está dizendo, este aqui é o Messias. E o Messias teve de morrer. Eu não sei quanto tempo demorou a conversa, mas a conversa do pessoal do Oriente Médio, não é conversa de paulista, é conversa de baiano. Vocês baianos da Bahia sabem como é que é, né? Porque assim, ó, conversa de paulista, tudo bem, terminou, estou indo embora. Baiano é, senta aí que a gente vai conversar, vamos prosear. Pode contar. Vai lá em Boninal para você ver. Eu vou bater um papo com a pessoa. Não, é 1 hora. Vai comprar pão, a pessoa pergunta, Zenilda, como é que vai a Juliana? São Paulo com a resposta, tá bem. Na Bahia, Juliana. E aí começa a contar, você sabe que há 2 anos atrás, e no ano passado, então eu não sei quanto tempo demorou, mas eu vou imaginar uma conversa do Oriente Médio. Quando Deus fez aquela túnica de peles, é porque o sangue precisava de remir. Por isso é que Deus colocou o sangue no sacrifício. Por isso que, para libertar o povo do Egito, teve que matar um cordeiro e passar o sangue na verga da porta. E todos aqueles que tiverem o sangue no batente não seriam mortos. Entendeu, eunuco? Entendi. Esse é o Messias. Esse é Jesus, o Cordeiro Pascal. Deve ter sido isso que ele falou, ou coisa parecida com isso. Ele anunciou Jesus, pronto. E é isso que nós vamos fazer. Semana que vem, vamos para o Pércio. Fazer o quê? Falar isso. Nós vamos falar isso, porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E aí, eu vou falar com você o seguinte, vou continuar aqui, volta para Atos 8. Verso 35, eu vou de novo só para pegar o contexto, tá? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A pergunta, olha, ele perguntou, eu vou bater na cultura do eunuco. Quando ele diz, é lícito se crês de todo o coração, Filipe pergunta para ele, ele podia falar um monte de coisa, ele podia falar, eu creio na Bíblia, eu creio em Abraão, ele sabia, só que Deus tinha tocado no coração dele, e ele entendeu. Eu creio que Jesus é o Messias, só isso. E é só isso que precisa. Crer que Jesus é o Messias, porque aí está a salvação. E quando ele vê, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele fala, resolvido. E aí o que ele quer fazer? Ele quer fazer o que vocês vão fazer hoje. Ele quer se batizar. Porque quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós o aceitamos e declaramos também que Ele é o nosso Senhor. Senhor. Se Jesus é seu Salvador e não é o seu Senhor, tem algo errado. Tem algo errado. Você está com uma visão errada. Jesus é o Salvador e Senhor. Senhor. Só isso. Então, mandou parar o carro. Desceram ambos à água.
tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aqui a gente vê que é o nosso mato, nós somos batistas, isso aqui que você está vendo aqui é um batistério, tá? Entramos geralmente, a gente entra aqui na igreja, eu e o Neil, nós entramos na água. Houve uma época no passado que o pastor ficava fora e batizava as pessoas, mas eu não digo que era pecado, mas era estranho, porque Filipe entrou na água com ele. Então, eles entraram e se batizou. E aí, irmãos, vem o mais importante, verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Irmãos, jubiloso quer dizer extremamente alegre. Jubiloso quer dizer em festa de júbilo. Isso quer dizer jubiloso. Ou seja, ele fez festa. Filipe tinha sumido, tinha sido arrebatado, mas ele fez festa. Por quê? Porque não importava mais Filipe, porque ele tinha encontrado aquilo que é mais importante, que é o Senhor Jesus. Jesus contou uma parábola de um homem que comercializava pérolas, e um dia ele achou uma pérola tão bonita que ele vendeu todas as outras e falou: só quero essa. Foi isso que aquele eunuco fez. Só agora me interessa isso. E ele volta alegre para o seu caminho. E Filipe continuou a evangelização. Irmãos, vocês dois vão se batizar. E a igreja vai continuar. Mas, igreja, fique alegre em falar de Cristo, mesmo no seu sofrimento. Batizando-os, fiquem alegres, façam festa, porque além de aceitar Jesus como Salvador, hoje, sendo batizados, vocês estão falando: eu quero obedecer, porque Jesus é o meu Senhor. Seja alegre por servir ao Deus que te salvou. Nós vamos orar. E se você não tem Jesus, eu queria que você pensasse na sua vida. Talvez você precise de aceitá-lo. Se você não tem, com certeza, é o único caminho. O caminho, a verdade e a vida, e não vai ao Pai, senão por Ele. Não adianta. E mais, não adianta fugir na sua caravana. Talvez hoje Deus mandou alguém parar no seu carro e dizer: você está entendendo a sua vida? Porque dá uma lida na sua vida. Você está entendendo a sua vida? Está entendendo ela? A resposta da sua vida, se for Jesus, tranquilo. A resposta do seu problema tem que ser Jesus. Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E Jesus é Deus. Não se turbe o vosso coração. Crê no Pai e crê também em Cristo. Ele muda a nossa vida. Bem-vindos vocês que se batizam. Igreja, aumenta a nossa responsabilidade agora. Temos que integrar mais irmãos e eles vão ter que sentir que nós agimos como cristãos, como pequenos cristos, e vamos falar para eles como nós podemos trabalhar juntos para pregar este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Eu te peço que abençoe os batizandos. Eu clamo, Senhor Deus, que abençoe a igreja, para que nós possamos juntos, Pai, trabalhar para o engrandecimento do Teu reino. Se alguém não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que hoje possa fazer essa declaração. E te pedimos em nome dele, Jesus Cristo. Amém.